noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de arte aqui com a gente no canal Educação. Professor Adeildo aqui com vocês. A gente hoje vai falar de patrimônio cultural, ok? E esse patrimônio cultural se divide em patrimônio material e imaterial. E hoje a gente vai dar uma olhadinha nessa questão do patrimônio cultural material. Hoje são 14 de fevereiro, professor? De setembro. 14 de setembro. Olha eu misturando as coisas. Olha só. No patrimônio, deixa eu só escolher aqui a cor. Cultural material, que se diferencia, né? É o objetivo do conhecimento da aula de hoje, se diferencia do imaterial. Hoje a gente vai entender por quê. O objetivo dessa aula é conhecer a diversidade do patrimônio material histórico e social, tanto no Brasil quanto no mundo, certo? E aí depois a gente vai dar uma olhada nos exemplos de patrimônio aqui e no resto do mundo. E no final a gente resolve as questões, beleza? Então vamos começar. A pergunta é: o que é patrimônio cultural? O que traz para uma sociedade, para um conjunto comunitário, referências para que seja chamado de patrimônio cultural? Aí na foto nós temos o Parque da Floresta Fóssil, que fica aqui em Teresina, né, no bairro Ilhotas, nas margens do rio Puti, bem mesmo no centro urbano da cidade. É um conjunto de árvores antiquíssimas, né, de restos de árvores antiquíssimas, que petrificaram. Elas contam a parte da história geológica e da fauna antiga dessa região, e serve de referência para pesquisas, né, e para conhecimento também turístico da região daqui da cidade de Teresina. Então, é um exemplo que acaba se adequando ao processo de entendimento do desenvolvimento dessa área aqui da cidade, né, desde a pré-história e de antes disso, desde a formação geológica, né, do planeta. Então, agrega uma característica à comunidade teresinense, se tornando, portanto, um patrimônio, certo? Que por trazer cargas de história e informação, patrimônio cultural. Mas para responder melhor essa pergunta, está aqui. Entender o que é patrimônio cultural envolve compreender a importância da cultura para a sociedade. O conceito, em seu viés antropológico, inclui o conjunto do conhecimento, dos costumes, hábitos, a própria arte e outros aspectos de uma dada sociedade. É uma noção que funciona como elementos identitários de um povo. Aquela história da identidade cultural de uma população. Essa identidade está em aspectos materiais e imateriais. Essa palavra patrimônio vem do latim pater, que significa pai, e é um conceito atrelado à noção daquilo que é passado como herança entre as gerações. Certo? Então, se a gente tem um aspecto sociocultural, artístico na nossa comunidade, e que é importante para as questões da nossa identidade enquanto população, ela precisa ser conservada para que as gerações futuras disponham desse mesmo sentimento de identidade. Então, acaba sendo uma herança entre as gerações. Daí um nome bem propício para isso, né? Patrimônio, conjunto daquilo que é passado como herança para as gerações. Portanto, o significado de patrimônio cultural diz respeito a uma herança compartilhada entre os cidadãos, que carrega em si aspectos referentes à identidade daquela sociedade. Uma referência arquitetônica
ou mesmo uma referência paleontológica, como essa daqui, do Parque da Floresta Fóssil em Teresina, vai servir, certo, como herança compartilhada entre os cidadãos e que tem em si esses aspectos de identidade daquela sociedade. Não é toda cidade que tem um parque urbano de floresta fóssil, certo, que traga essa característica identitária como a gente tem aqui em Teresina, como exemplo, certo? E isso vai se espalhar para outras referências, como a própria cultura. Mas, afinal, o que é patrimônio cultural? Bom, é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade. Importância histórica, por isso, registro e acompanhamento desse registro é importante, certo? Para que não caia no esquecimento. E importância cultural, de reforço e de enriquecimento das características, né, de como aquela sociedade se relaciona, certo? As suas festas, as suas crenças, a maneira de falar, as comidas próprias do lugar, chamadas de comidas típicas, e por aí vai. Então, tudo isso faz parte desse conjunto que a gente vai chamar de patrimônio histórico, com essa importância histórica e cultural, tanto para um país inteiro, como para uma pequena comunidade. É mais fácil identificar esse patrimônio cultural histórico em pequenas comunidades do que num país como o nosso, por exemplo, que é imenso? Lógico, é mais fácil. Você pegar um país como o Liechtenstein, na Europa, que é do tamanho de menor do que a cidade de São Paulo, o país. Ou o país Mônaco, ou mesmo os países da Europa, que não são tão grandes, todos os países da Europa cabem, em termos territoriais, com folga dentro do Brasil. Às vezes, quando eu falo para alguns alunos meus que a Inglaterra é menor do que o Piauí, as pessoas ficam, oxe, achava que, por causa dessa ideia, né, que a gente cria dos países mais ricos, etc., que são enormes, mas não. O Brasil, que tem quase 9 milhões de metros quadrados de extensão e cheio de nuances culturais, então vai ser um pouco mais difícil identificar e catalogar todas essas referências do nosso patrimônio cultural, que é imenso. Numa pequena comunidade, num país menor, fica mais fácil. Por isso o trabalho aqui é mais árduo, ok? Bom, esse conjunto pode ser arquitetura, as festas, as danças, como eu já falei, música, manifestações populares, artes, culinária, entre outros. Os patrimônios culturais oficiais de uma região são escolhidos pelo Estado. Aí está aqui, né, o Estado com E maiúsculo, que é o governo da região, pode ser o Estado, como o Estado do Piauí, o Estado do Ceará, etc. Ou o Estado enquanto nação, certo? No entanto, uma comunidade pode ter um patrimônio cultural que não necessariamente passou pelo reconhecimento burocrático do Estado. Aí é ainda mais genuíno, certo? Desse jeito, porque já a gente percebe que está tão encravado no viver daquela população que não precisa desse reconhecimento burocrático da máquina do Estado. Ok? No Brasil, a discussão sobre o que é patrimônio histórico e cultural vem desde a Constituição de 1937. Nesse mesmo ano, o Decreto-Lei número 25 apresenta o seguinte conceito. O artigo 1º do documento apresenta esse conceito. Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país, e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico
ou artístico. E aí não tem como a arte ficar fora desse processo em lugar algum, em país nenhum, em região nenhuma, onde se fala em patrimônio cultural, que a arte seja colocada de lado. De jeito nenhum. O artigo 134 da Constituição de 1937 afirma que esses monumentos devem ser protegidos pela nação e atos danosos a eles devem ser comparados a um atentado contra o patrimônio nacional. Então a coisa é séria. O artigo 134, né, os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou os locais particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos cuidados especiais da nação, dos estados e dos municípios. Os atentados contra eles cometidos serão equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional. Então, é assim que se estabelece certo, o pensamento quanto a patrimônio cultural na lei brasileira. Quais são os tipos de patrimônio que tem? No Brasil, como eu já falei, que é um país imenso, vão ter várias representações de patrimônio. Agora, tipo, só tem dois. Né? O patrimônio cultural é dividido em dois grupos que variam de acordo com sua natureza. O patrimônio imaterial e o patrimônio material, que é aquele que a gente vai ver nesta aula. Patrimônio imaterial é assunto para uma próxima aula. Além desses, há também o patrimônio artístico, que reúne os bens artísticos, e o patrimônio natural, referente aos bens naturais de uma região. Mas tanto o artístico quanto o patrimônio natural, eles vão fazer parte, né? É como se fosse um braço não sequencial desse patrimônio material. Como exemplo aqui, a gente tem o patrimônio artístico, cultural, religioso, representado aqui pela Igreja de Bom Jesus de Matosinhos. E no caso do patrimônio imaterial, que vai ser, como eu já falei aqui, assunto da próxima aula, as festas populares. No caso aqui, o Bumba Meu Boi. Então são esses dois tipos, né? Basicamente esses dois tipos, o material e o imaterial. O que é patrimônio material? Lá no 6º ano, né, nas séries iniciais do Fundamental 2, eu costumo dizer, e até os alunos mesmo vão falando isso, né, que é aquilo que a gente pode tocar, que é tangível, perceptível pela sensação do olhar e do tocar. Mas aqui diz respeito aos bens materiais, ou seja, tangíveis de um povo, abrange os museus, monumentos arquitetônicos, igrejas, bibliotecas, etc, etc. Exemplos de patrimônio material, a gente vai ter uma lista já aqui. Aqui na foto a gente tem o Centro Histórico de Ouro Preto, em Ouro Preto, Minas Gerais. Aí você vai lá ou pesquisa, né, sobre Ouro Preto e você acaba descobrindo que não é só o centro histórico, a cidade inteira, né, pode ser catalogada como patrimônio histórico nacional. Cidade também de Tiradentes, em Minas Gerais, Olinda, em Pernambuco, Centro Histórico do Rio de Janeiro, de Salvador, nessas cidades mais antigas. Aqui no país, na época da colônia, no ano do século XVII, né, nos anos de 1600 e pouco, cidade de verdade mesmo tinha, que a gente podia chamar de cidade, tinha Salvador, Rio de Janeiro. E é algo mais ou menos assim em Vila Rica, Minas Gerais. Com o desenvolvimento, né, da colônia e depois da vinda do Dom João para cá, em 1808, aí a economia foi crescendo, né, o dinheiro foi circulando, porque a família real estava aqui, e algumas cidades foram se desenvolvendo. Aí Rio de São Paulo, Olinda, Fortaleza, outros centros como Porto Alegre, a cidade de Vila Rica vai ser chamada de Ouro Preto depois, e por aí vai. Então, são esses centros que vão se desenvolvendo, e é neles que a gente vai encontrar mais essas referências mais antigas. Exemplos de patrimônio material. No país, a gente tem o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, que foi aquele que
queimou, né, que incendiou, pegou fogo e que já foi todo não, uma boa parte dele já foi restaurada, já foi refeita e está aí, é um prédio colonial, não colonial, imperial, né, bastante interessante na sua arquitetura portuguesa, né, europeia. E assim, interessante que essa construção tem essa característica de monumento histórico, porque tem toda uma importância aí da vinda do imperador para cá, e aí a moradia dele, né, que foi, aí serviu também como moradia para o imperador, e tem toda essa história para a questão histórica do país. O conjunto arquitetônico de Paraty, em Paraty, no Rio de Janeiro, também guarda essa feição do Brasil colônia, da arquitetura, dessa parte da história do país, que atravessou também uma ligação bastante próxima com o estilo barroco como arte, certo? Na construção. Porque o estilo colonial trazido para cá, quando os portugueses estavam desenvolvendo as regiões urbanas daqui, o tipo de construção era em taipa, não era de tijolo exatamente, certo? Mas era uma taipa organizada, chamada taipa de pilão. Não uma taipa simples, como a gente costuma ver no interior, né, com a madeira exposta, com as pedras expostas e o barro só, né, colocado com a mão. Era uma taipa, né, organizadinha, feitinha, com o reboco bem feito e tudo, mas muito frágeis. Depois, a organização da construção das cidades com adobe, que é um tipo de tijolo mais robusto do que esse que a gente vê hoje, para a construção das igrejas e dos prédios públicos. Algumas pessoas com mais poder aquisitivo construíam suas casas de adobe também, né? Alguns sobrados. Sobrado é o tipo de construção que tem um andar acima. Então tem muito sobrado português nessas regiões aqui, como o conjunto arquitetônico de Paraty, por exemplo. Outro exemplo, o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco. Hoje em dia, essas construções são pintadas assim, com cores alegres, chamativas, certo? Mas não é à toa. As pesquisas quanto a essas pigmentações, certo? Elas apontaram que elas eram assim mesmo. Procurava seguir uma tendência de um colorido bem forte. E aí, na hora de fazer o restauro, né, essas pesquisas acabam encontrando essa evidência e isso vai ser colocado no restauro. Certo? Por isso, essa coloração a gente vê no Centro Histórico de Olinda, a gente vê na reformulação, né, e restauração do Pelourinho, em Salvador, e por aí vai. E sempre a aparência da construção portuguesa, com a influência dos estilos barroco, neoclássico e rococó. Um exemplo de Teresina é que, quando a cidade foi fundada, em 1852, o país estava vivendo o auge da renovação artística arquitetônica. Em 1852, já estava instaurado aqui, desde 1816, quando veio a a missão francesa artística para cá, a comissão de artistas franceses que vieram renovar o aspecto das cidades do país, a pedido de Dom João VI, eles trouxeram o estilo neoclássico, que veio substituir, vamos dizer assim, o estilo barroco que estava aqui já configurado, já aceito e já bastante difundido. Embora o estilo barroco tivesse chegado aqui no Brasil 100 anos depois, que ele já não era mais moda na Europa, exatamente, deixou de ser moda na Europa, 100 anos depois disso, ele chegou aqui no Brasil, o estilo barroco, pelos jesuítas, através dos jesuítas. E fez bastante sucesso, foi bastante difundido, construído, esculpido, pintado. Principalmente em Salvador, Rio de Janeiro e
a cidade de Ouro Preto, né, nas Minas Gerais. O estilo vai se estabelecendo e depois de 1816 ele vai dando espaço para o estilo neoclássico. É esse estilo que a gente vê aqui em Olinda, né, eclético neoclássico, e é o estilo que vai nortear a construção dos prédios públicos da cidade de Teresina a partir de 1852, quando ela é fundada. Ok? Você não vai ter referência do barroco aqui em Teresina, do barroco puro, ok? Porque a cidade é nova, uma cidade jovem ainda, 170 anos, mas você vai ter todas as referências que dão nome a esse estilo chamado neoclássico. Né? E o maneirismo e o eclético também vão reinar para cá. Teresina acaba se entregando, depois de 1960, para um aspecto mais moderno, e aí vai ficando cada vez mais, né, a salada de estilos aqui na nossa cidade. Outros patrimônios culturais que estão pelo mundo. A Organização das Nações Unidas para a Ciência e Cultura, chamada UNESCO, criou há 50 anos atrás, em 1972, a Convenção do Patrimônio Mundial com o objetivo de promover a preservação dos bens culturais, históricos e naturais da humanidade. Beleza, a Unesco faz isso, a ONU faz esses trabalhos. Mesmo assim, dependendo do tipo de governo de uma região, essas referências culturais de patrimônio, elas podem sofrer aí com o pensamento, com a ideologia de quem está no governo. Por exemplo, o Talibã chegou a criar um braço chamado Estado Islâmico, certo? Que tomou conta de uma região onde muitas das referências de patrimônio cultural daquela região, que tinha o Buda como referência e a religião, vamos chamar assim, né? O budismo, eles acabaram, como eles não aceitam, certo? E eles eram muito radicais, são muito radicais nesse aspecto, eles destruíram, explodiram as imagens, as estátuas gigantes de Buda que tinham lá mais de 700 anos. Então isso pode acontecer, apesar de todo o cuidado que a ONU tem nesses aspectos. A lista lá deles tem mais de 1000 localidades espalhadas ao redor do mundo. Alguns deles. O Taj Mahal, na Índia. Muita gente pensa que é um palácio, mas é um mausoléu, é um túmulo. O Grand Canyon, nos Estados Unidos, que é um patrimônio cultural natural, é um buraco grande, daí o nome, né? Grande buraco, Grand Canyon. A cidade achada, chamar cidade perdida, mas não, a cidade encontrada de Machu Picchu, no Peru, vou chamar assim, porque é uma cidade inca, que foi encontrada em 1912 por um explorador inglês. E aí, através do que se encontrou lá, se pôde estudar bastante sobre essa civilização. Lá em Machu Picchu, só está faltando, né, lá na Cidade de Pedra, a cobertura das casas, que eram de madeira e palha. O resto está tudo intacto, porque era de pedra, enfim. E não tem, na colocação, nas construções de pedra, não tem uma argamassa sequer. O que é argamassa? É o cimento, é o barro que une uma pedra com a outra? Não tem. É pedra em cima de pedra. Tem um terremoto danado lá, mas não cai nenhuma, porque elas são encaixadas assim como se fosse peça de Lego. Elas são cortadas de forma irregular e vão se encaixando. Um negócio até hoje estudado. As pirâmides de Gizé, no Egito. Pulei a cidade de Habana. La Habana, né? La Habana, em Cuba, que é uma referência arquitetônica. É toda... como é que eu vou dizer? O governo cubano se preocupou em manter a estrutura da sua cidade, da capital, intacta, por conta dos anos e anos, né, de política externa, de embargos, né,
dos governos externos com a questão de ideologia, né? O comunismo e o capitalismo, enfim, essa guerra que está aí até hoje. Aí, por falta de investimento numa coisa mais nova, eles resolveram manter o que já estava lá. Isso acontece com a arquitetura e também com os veículos em Havana. Certo? Os carros que circulam por lá, muitos deles é um museu vivo, porque são da década de 50, 60. Boa parte dos carros que ainda rodam em Havana. Exatamente por conta dessa coisa, certo? Da política de embargo. As pirâmides do Egito, que não são só 3 pirâmides. Em Gizé, no Egito, tem um parque arquitetônico de várias pirâmides, mas vão se destacar as 3 maiores, as pirâmides dos faraós Quefren, Quéops e Miquerinos. A maior delas, a pirâmide de Quéops, ou do rei Khufu, que é outro nome que se dá a ele, é a maior de todas. Aí tem toda uma coisa para chamar turista, né? As histórias que se contam, que foi construída por extraterrestre, não sei o que e tal. Beleza, por mais que a gente pense que é estranho uma cultura super avançada, super tecnológica, fazer uma viagem interestelar para chegar no nosso planeta e empilhar pedra, é meio complicado entender isso. Mas enfim, são outras construções que não são vistas como aquilo que elas foram feitas para ser. Elas são túmulos. As pirâmides são túmulos. E elas são praticamente maciças, montanhas de pedra. A Grande Muralha da China é outra referência que foi construída para proteger, né, o Estado chinês dos inimigos. O Centro Histórico de Roma, na Itália, exatamente por conta da cidade de Roma ser extremamente antiga. E nessas cidades como Roma, Atenas, na Grécia, ou essas cidades com mais de 2.000 anos na Europa, tudo é complicado. Se a prefeitura for fazer um sistema de esgoto novo, tem que ir junto com os técnicos da prefeitura, tem que ter um arqueólogo e uma equipe com ele. Porque é cavar um buraco nessas cidades e encontrar uma coisa que possa ser histórica. Então tem todo um cuidado. Em Teresina, a gente não tem muito essa preocupação, porque é a cidade novinha, né? Se cavar, vai achar no máximo aí uma coisa mais arqueológica no sentido paleontológico. Então, o Centro Histórico de Roma, as Acrópolis de Atenas, que são as construções mais antigas em cima de uma rocha, daí o nome, né? É uma cidadezinha em cima de uma rocha, então acro é pedra, rocha, polis é cidade, a Acrópolis, a cidade em cima da pedra. E a Catedral de Notre Dame na França, que também pegou fogo um tempo desse aí, o teto desabou, mas já foi restaurado, né? Já está sendo restaurado. Essas são as referências no mundo. Existem muito mais, mas no mundo a gente tem essa referência. Vamos para o nosso Piauí, né? Patrimônio histórico aqui no Piauí, os bens tombados pelo IPHAN em Oeiras, primeira capital do Piauí, e também a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo, em Piracuruca, foram durante muito tempo o único patrimônio histórico do Estado. Durante muito tempo, o Piauí só teve esse patrimônio histórico, aquele de Oeiras. A capital da província do Piauí, de 1758 até 1852, né, então Vila da Mocha, conhecida assim porque cresceu às margens do rio Mocha, e ao redor da matriz de Nossa Senhora da Vitória, construída em 1733, essa igreja e a Ponte Grande, construída sobre o rio Mocha em 1846, são tombadas pelo IPHAN. São as primeiras erguidas na região. O sobrado nepomuceno, que é o atual Museu de Arte Sacra, tombado pelo IPHAN em 1937, foi a residência da família do construtor Nepomuceno de Castelo Branco ou dos Burlamaque. Posteriormente, ali funcionou a Câmara, depois o Tribunal do Júri e mais tarde o Grupo Escolar Costa Alvarenga e finalmente a sede do Bispado. Isso tudo aqui faz parte dos primeiros exemplos de patrimônio material histórico do Piauí. Aqui a Ponte Grande, consegui aí na internet essa foto,
da década de 40, se eu não me engano. Essa ponte lá em Oeiras, ela já está toda... essa parte de pedra que aparece aqui está toda rebocada já. Né? Fizeram um reboco e deixaram à vista só os tijolos da arcada. Esse tijolo não, essas pedras, né, da arcada. Tijolo de pedra, imensos. Um tipo de construção com a técnica romana, certo? De construção feita em 1800 tá aqui, 1846. Em 1733 se constrói aqui a Catedral de Nossa Senhora da Vitória, que é do século XVIII, né? 1733. Foi a primeira construção de pedra, dizem-se. Né? A primeira construção de pedra no Piauí. Por que de pedra? Lembra que eu falei da técnica da taipa? Pois é, tinha muito sobrado. Sobrado não, tinham muitas casas e construções feitas que parecia de pedra, mas na verdade era de taipa, ou de taipa de amarração, ou de taipa de pilão, que é onde o barro é socado. Mas enfim, de pedra a gente tem essas aqui. E essas partes aqui, a amostra, né, de pedra, são os pilares de sustentação. O resto é adobe, né, com o reboco. Essas portas são talhadas, de madeira talhada à mão. Aqui a gente também tem uma parte de pedra talhada à mão e depois colocada no suporte. E aí eles vão construindo e levantando tudo. Essa é uma igreja do estilo barroco tardio, barroco brasileiro tardio, do século XVIII, 1733. Mas como é uma região aqui no Piauí, sempre foi uma região economicamente não muito rentável, ou seja, não circulava muito dinheiro aqui até a criação de gado, mais ou menos, que foi quando o Estado começou a florescer como economia forte, não dava para trazer para cá recursos que desse condições da diocese construir uma igreja barroca muito suntuosa. As igrejas barrocas de Minas Gerais, da Bahia e do Rio de Janeiro, elas são um exemplo assim de exagerado luxo, vamos falar, porque o que tem de madeira esculpida e coberta com folha de ouro não está no gibi. E Salvador tem no centro histórico de Salvador você vai andando e tropeçando em igreja. Tem uma igreja do lado da outra, todas luxuosamente adornadas, construídas com esses materiais. Tem um Cristo crucificado numa das igrejas de Salvador, onde cada gota de sangue dessa escultura é uma pedra de rubi. Só para vocês terem uma ideia de como o dinheiro corria solto naquelas regiões de cana-de-açúcar, no Nordeste, de ouro e diamantes nas Minas Gerais, e onde esse dinheiro fluía para fora do país, né, a cana-de-açúcar, através do Rio de Janeiro. Mas, enfim, por conta disso, é uma igreja barroca mais simples, tanto na fachada quanto na parte interior. Aqui o sobrado, deixa eu voltar aqui um pouquinho para eu só lembrar o nome daqui, o sobrado Nepomuceno, né, ou dos Burlamac. Aí já é um exemplo de uma construção que não é uma construção do Estado, né, nem da diocese, não é nem religioso, nem estatal. É que eu falei para vocês, né, que algumas pessoas de mais posses e que tinham a ver com o trabalho de crescimento da cidade através da contratação do Estado ou da igreja, eles faziam para si casas mais resistentes. E geralmente eram famílias influentes, né, eram famílias de burgueses. Os Nepomuceno construíram esse sobrado. Aí eu falei para vocês o que é um sobrado. Uma construção que tem um andar para cima. Ok? É isso aqui que eles chamam de sobrado. É o que sobra para cima. Certo? Esse sobrado foi tudo aquilo que a gente viu lá no texto, né? Foi a residência dos Nepomuceno ou dos Burlamac. Depois você viu como escola, como tribunal do júri. E hoje é um museu de arte sacra, pertencente à diocese de Oeiras. Ok? Então, gente, por conta de todo esse processo,
né, de você ter uma memória que possa representar a comunidade de uma região, aí a gente coloca isso dentro do chamado patrimônio histórico. O Conjunto Histórico e Paisagístico de Parnaíba, também tombado pelo IPHAN em 2011, contém cerca de 830 imóveis divididos em 5 setores: o Porto das Barcas, Praça da Graça, Praça Santo Antônio, Estação Ferroviária e Avenida Getúlio Vargas. As igrejas são exemplares únicos do período setecentista no Piauí, como a Nossa Senhora do Rosário e a matriz de Nossa Senhora Mãe da Divina Graça. A etnia Tremembé, de índios guerreiros e nadadores, dominava toda a região e lutou durante muitos anos, né, pela posse daquela terra. A área sofreu intensa ação dos jesuítas a partir de 1607, que vieram exatamente para catequizar esses indígenas. Parnaíba surgiu da fusão de 2 núcleos, Testa Branca e Porto das Barcas. No século XIX, Parnaíba transformou-se em um grande empório comercial. Como expressão de um novo tempo, a arquitetura da cidade inspirou-se nos chalés ingleses, nos bangalôs e nas casas de porão. O porto facilitou o intercâmbio com os produtos europeus e a cidade tornou-se um centro de difusão de cultura, concentrando uma elite intelectual. Aí o Porto das Barcas, que foi referência internacional da exportação de cera de carnaúba. Okay? Depois os ingleses deram um jeito de plantar carnaúba na Indonésia e aí abandonaram aqui, ficou todo mundo a ver navios. E assim, a construção desses prédios levava muita, na argamassa da união dessas pedras, óleo de baleia, isso trazido pelos ingleses também. Aqui a igreja e a Praça da Graça, a igreja de Nossa Senhora da Graça e a Praça da Graça. Essa praça passou por uma reforma, ela está aí já com a reforma feita, foi todo um desenho repensado para a praça. Salvo engano, essa reforma foi feita em 2018, 2019. Eu lembro de ter passado por lá e ainda estarem nessa época, ainda estarem nessa reforma, construindo. Aqui a Avenida Getúlio Vargas, em Parnaíba, e uma foto antiga, né, da estação ferroviária. Tudo de valor, de grande valor, que vinha para o Piauí, passava pelo Porto das Barcas e descia o Parnaíba para Teresina. E Teresina gostava muito de consumir as coisas que vinham principalmente da França. Vamos lá, a cidade de Piracuruca, situada a 196 quilômetros da capital teresina, localiza-se em um importante cenário arqueológico. Catalogados pelo IPHAN, são mais de 400 sítios com vestígios da pré-história da América Latina. Nesse município, uma área de 6.221 hectares, está o Parque Nacional de 7 Cidades, criado pelo decreto número 50.744, de 8 de junho de 61, durante o governo do Juscelino Kubitschek. Monumentos rochosos destacam-se em 7 cidades, quem foi lá já sabe como é que é esse aspecto. Os processos erosivos ocorrem há mais de 190 milhões de anos. Na chamada primeira cidade, tem a Piscina dos Milagres, formada por uma das 22 nascentes da área, que nunca deixou de jorrar, mesmo durante os anos mais difíceis da seca. Aqui, Piracuruca, né, com a igreja também, né, do século XVIII, aqui numa festa numa missa, né, em homenagem à cidade. A gente vê também todo o aspecto da arquitetura, né, portuguesa. E aqui o Parque de 7 Cidades. Ok? Vamos à nossa questão de hoje. Duas questões, vamos lá, rapidinho. Na maior parte da América Latina, os museus surgiram do século passado fundados com a intenção de civilizar, ou seja, de trazer para o novo mundo os padrões científicos culturais das nações colonizadoras. Os museus serviriam dessa forma a instituições transplantadas, criadas dentro das igrejas positivistas de progresso. Não por acaso ficaram, em sua maior parte, sujeitos a moldes clássicos, a partir da valorização de aspectos da cultura erudita, fortemente associados à elite. Era necessário, pois, assumir uma função social de maior alcance e ocupar um espaço relevante e capaz de atrair grande quantidade de público. A transformação de um número cada vez mais expressivo de museus latino-americanos em espaços destinados a atividades lúdicas e reflexivas está associada ao rompimento com letra A, o ideal de educação tradicional, a utilização de novas tecnologias, o modelo de atrações segmentadas, na sequência aí, da letra B e C, letra D, participação do setor empresarial e letra E, resgate de sentimentos nacionalistas.
faça a pesquisa, responda a questão, na próxima aula a gente corrige. Aqui o artigo 216, vai dar tempo? Vai. 216 sobre o patrimônio cultural brasileiro, as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, né, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais. E o quinto, os conjuntos urbanos de sítio de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, esses fazem parte, né, do artigo 216. O trecho da Constituição Federal de 88 ressalta a importância da defesa do patrimônio cultural brasileiro, ao considerar que sua preservação seja administrada e gerida pelo poder público e por seus órgãos responsáveis, seu reconhecimento como tal seja feito por um grupo populacional considerável em razão proporcional ao tamanho do município no qual ele se insere. Letra C, seu tombamento confirme sua excepcionalidade ou valor artístico em comum como bens materiais. Letra D, sua conservação seja de interesse privado para garantir o crescimento econômico de diferentes grupos que constituem a sociedade brasileira. E letra E, seu valor seja atestado por mais de uma geração e confirmado por especialistas no assunto, com reconhecida trajetória acadêmica, bem como por um júri internacional. Vai aí também sua pesquisa sobre isso. Responda, na próxima aula a gente corrige. Então é isso, essa foi a nossa aula sobre o patrimônio cultural material. Na próxima aula a gente vai ver o patrimônio cultural imaterial, corrigir essas questões e seguir adiante. Obrigado e até a próxima. Tchau.